A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal que compartilha mensagens com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos tratar a respeito do capítulo 9 de Marcos e vamos ler do versículo 30 até o versículo até o versículo é, 42, versículo 30 até o versículo 42. Nesses 13 versículos, nós vamos ver que a destacar a mensagem no ponto de que todo aquele que quer ser maior do que os outros acaba sendo servo dos outros. Todo aquele que quer se engrandecer acaba sendo colocado como aquele que vai servir e ajudar aos demais. Então vamos começar aqui a leitura. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse. Versículo 31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Versículo 32, mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Versículo 33, e chegou a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Versículo 34, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Versículo 35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Derradeiro significa o último, né? Versículo 36, e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes. 37, qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Versículo 38, e João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Versículo 39, Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. Versículo 41, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade, vos digo que não perderá o seu galardão. Versículo 42, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Então, nós vemos nesse versículo aqui, do versículo 30 até o versículo 42, que o ponto principal dessa mensagem é que eles estavam partindo dali. Esse partindo dali aqui, ó, se nós lermos os versículos anteriores, a partir do capítulo 8, no versículo 27, nós vamos ver que Jesus estava em Cesareia de Filipe. Ó. Voltando aqui para Marcos capítulo 8, no versículo 27, nós vemos, né, aqui do versículo 22 até o versículo 26, Jesus estava em Betsaida e ele curou um cego. Depois que Jesus curou um cego, né, Jesus saiu de Betsaida ali e foi para Cesareia de Filipe. Ó. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Aqui em Cesareia de Filipe, Jesus revela sua identidade, aqui no final do capítulo 8. No capítulo 9, ainda em Cesareia de Filipe, Jesus vai com Pedro, Tiago e João, os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Ocorre a transfiguração. Ainda em Cesareia de Filipe,
Jesus, a partir do versículo 14, quando ele volta com Pedro, Tiago e João do monte onde havia ocorrido a transfiguração, ele chega para os outros discípulos, vê uma grande multidão e Jesus expulsa o demônio de um menino que tinha um espírito mudo e surdo. Vamos ver aqui no versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E esse menino aqui, né, o pai dele, ó, veja que Jesus pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Era um menino que desde a infância estava com o espírito mudo e surdo. Jesus expulsa esse demônio dele e os discípulos perguntam para Jesus por que eles não puderam expulsar esse demônio. Versículo 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? No versículo 29, Jesus explica para eles e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Então, esses são os acontecimentos que ocorrem em Cesareia de Filipe. Quando eles, então, versículo 30, quando começa: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, o versículo 30 está falando: eles estão saindo agora de Cesareia de Filipe e estão caminhando em direção à Galileia. O versículo 33 revela que eles estavam indo para a Galileia para que fossem até a cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum é chamada como a cidade do ministério de Jesus, porque Jesus ficou bastante tempo em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele realizou o milagre da cura da sogra de Pedro. Então, muitas obras que Jesus realizou ocorreram em Cafarnaum. Jesus ficou bastante tempo nessa cidade durante o seu ministério. Então, eles tinham ido para Betsaida, para Cesareia de Filipe, e agora eles estavam retornando. Jesus, então, ele estava voltando pelo caminho e estava ensinando os seus discípulos que ele morreria. E os discípulos não entendiam quando Jesus dizia que ele morreria, porque sabiam, reconheciam que Jesus era o Messias. No capítulo anterior em Marcos, no capítulo 8, ali no versículo 28, os discípulos respondem para Jesus que as pessoas diziam que ele era João Batista, que ele era Elias, ou que ele era um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês dizem que eu sou quem? E aí Pedro responde, em nome de todos os discípulos: tu és o Cristo. Isso era uma grande revelação, porque quando Pedro fala que tu és o Cristo, é como se Pedro dissesse: tu és o ungido de Deus, tu és o Cristo, significa Christos. Muitas pessoas pensam que o nome de Jesus era Jesus Cristo. Na verdade, o nome dele era Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é um título que foi deixado para Jesus depois que ele morreu e se reconheceu que ele era o ungido de Deus. Cristo, na verdade, vem do grego Christos e significa ungido, que corresponde, Christos, à palavra Messias, que era usada pelos judeus. Então, quando Pedro diz tu és o Cristo, Pedro estava dizendo: tu és o Messias, aquele que foi prometido, que vai libertar o povo de Israel. Mas eles esperavam que a libertação do povo de Israel seria uma libertação política, que Jesus, em algum momento, criaria algum movimento, uma revolução e tomaria o poder, e eles tomariam novamente Jerusalém e não seriam mais escravos do Império Romano. Mas Jesus começou logo depois que Pedro traz essa revelação, Jesus admoesta para que não falem que ele é o Cristo para ninguém, porque Jesus sabia que se dissessem antes do tempo que ele era o Messias, que ele era o Cristo,
procurariam matá-lo antes do tempo dele morrer. E então Jesus começou a esclarecer a eles que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois ele ressuscitaria. E quando Jesus está aqui no caminho com eles, voltando de Cesareia de Filipe para a Galiléia, durante o caminho, nós vemos aqui que, e tendo partido dali, caminharam pela Galiléia. E não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus estava dizendo: eu vou morrer. Novamente, Jesus estava destacando que o seu ministério, que por ele ser o Messias, na realidade o propósito de Deus para a vida dele, para que ele pudesse salvar a humanidade, o levaria à morte. Mas eles não entendiam isso. E eles, veja, enquanto Jesus estava falando a respeito de algo tão importante, eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Quando logo que Jesus chegou ao caminho, Jesus vai e pergunta para eles: o que vocês estavam conversando no caminho? E aí eles ficam quietos, porque eles estavam disputando quem era o maior. Mas Jesus, sabendo disso, sabendo que eles estavam disputando quem era o maior, Jesus vem, se assenta no meio deles. Quando Jesus faz a pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Não é que Jesus não soubesse o que eles estavam comentando no caminho. É que Jesus queria ver como eles iam abordar aquela questão diante dele. Mas eles ficaram quietos. E aí então, Jesus vem sempre. Muitas vezes Jesus trazia parábolas e maneiras de ensinar os seus discípulos. Ele vem, e diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de vocês e servo de todos. Aí Jesus toma uma criança, coloca no meio deles, e fala para eles: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Ou seja, quer receber a mim? Então cuide das crianças. Recebam as crianças. E nós vemos que os discípulos, muitas vezes, eles eram tão distraídos com tantas coisas que estavam acontecendo no caminho, enquanto eles caminhavam com Jesus, aconteciam tantas coisas ao mesmo tempo ali, que muitas vezes Jesus era seguido por uma multidão, que Jesus está ensinando sobre essa questão de ter humildade, de não querer ser o maior do que os outros, e João do nada vem e lança uma palavra. Veja aqui no versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. E aí Jesus vem e fala: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome que possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós, no versículo 40. E aí Jesus, tendo a sua paciência, responde João, dizendo: olha, se alguém está realizando a obra de Deus no meu nome, ele não é contra nós, ele é por nós. E quem é por nós não deve ser repreendido. Esse texto aqui nos fala de muitas pessoas que querem pregar uma placa de igreja, dizendo que só eles podem ter a salvação. Tem muitas igrejas que são fanáticas, pessoas que dizem que as mulheres têm que andar só de saia e de cabelo comprido, que os homens só têm que usar o cabelo raspado e que só eles são salvos, porque eles são os mais santos de todas as pessoas, quando na realidade não entenderam que a salvação vem pela misericórdia de Jesus Cristo e que Jesus Cristo veio para trazer liberdade, não libertinagem, mas nós temos liberdade em Cristo. São pessoas que pregam doutrinas de homens, que são interpretações humanas,
que não encontram fundamento na Bíblia, mas que ficam pregando essas exigências para que a pessoa possa herdar o reino de Deus e se colocam como se fossem maiores do que outras pessoas, anunciando que as suas igrejas são as únicas igrejas que vão trazer o reino de Deus para a humanidade. Estão pregando mentira, porque estão excluindo muitas pessoas do reino de Deus. Outro dia encontrei 2 jovens que estavam vestindo calça e entraram numa igreja dessas, e uma dessas mulheres apontava o dedo dizendo que elas iriam para o inferno, porque se elas não usassem saia e não começassem a não passar mais a tesoura pela ponta dos seus cabelos, iriam para o inferno. E logo na sequência as 2 meninas estavam tristes, e eu fui conversar com elas e perguntei: por que vocês estão tristes? E elas disseram: porque nós queremos aceitar a Jesus, mas elas disseram para nós que se não andarmos segundo essa doutrina, vamos perder a salvação e iremos para o inferno. Então eu tive ali uma conversa de alguns minutos, trazendo pela palavra de Deus a salvação em Jesus Cristo. E logo aquelas meninas ficaram alegres, dizendo assim: se nós podemos aceitar a Jesus e seguir a Jesus sem essas exigências que estão sendo colocadas por essas pessoas, porque a palavra é que traz a salvação, então nós estamos alegres porque vamos seguir a Jesus. Inclusive elas já estavam frequentando uma igreja que prega o nome de Jesus. E elas só estavam em dúvidas porque aquelas pessoas estavam dizendo para elas, apontando o dedo e acusando, dizendo para elas que elas iriam para o inferno se não seguissem aquela doutrina. Então, é necessário tomar cautela, examinar a palavra. Por isso é importante conhecer as Escrituras, para saber o que é pecado e o que não é pecado. O que de fato encontra fundamento na palavra para ser seguido e o que não é palavra, mas é argumento e doutrina humana que não tem nada a ver com relação à palavra de Deus. E Jesus estava ali ensinando os discípulos sobre humildade, ensinando os discípulos a olharem para uma criança, a olharem para os necessitados, os fracos, os que precisam de ajuda, para dar-lhes água, para recebê-las em nome de Deus. Jesus estava ensinando isso para os discípulos e João vem e fala: veio um ali que estava expulsando o demônio, a gente proibiu ele. E aí Jesus vem e fala assim: não proíbam. Se ele está pregando, fazendo a vontade de Deus, ele não é contra nós. Então nós igualmente não devemos proibir as pessoas que estão pregando o reino de Deus, querendo nos impor em relação aos outros, querendo dizer que a placa ou a igreja que frequentamos é superior às outras, porque a única coisa que importa para a salvação da humanidade é aceitar a Cristo e seguir a palavra, e conhecer a palavra, as Escrituras, porque são as Escrituras que revelam qual é a vontade de Deus para a humanidade. Qual é a vontade de Deus? E vem aqui Jesus e fala, no versículo 41, porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, versículo 42, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançada no mar. Então, Jesus está dizendo, olha a responsabilidade que é de nós não atentarmos para darmos o testemunho certo de que somos servos de Deus, fortalecendo todas as almas e as pessoas que querem se achegar a Jesus. Jesus diz, é melhor que a pessoa coloque uma pedra no pescoço, uma grande pedra de moinho, não é qualquer pedra. Jesus fala aqui, ó, é melhor que ela pegue uma grande pedra de moinho, né?
ate ao pescoço e que seja lançado no mar. Ou seja, é grande a responsabilidade daqueles que escandalizam o evangelho e fazem com que aqueles que estão seguindo a Jesus, que são recém-trazidos para a fé, se escandalizem. É melhor que ele seja lançado no mar com uma grande pedra no pescoço, porque o juízo de Deus será grande sobre essa pessoa. Então, o que nós tiramos aqui de aplicação é quantas vezes nós estamos distraídos em relação a questões muito importantes que o Senhor está nos ensinando e que nós não prestamos atenção quando Deus está falando conosco por meio de uma situação. Quantas vezes Deus está tratando um assunto conosco, dizendo que Ele quer que nós aprendamos uma certa questão e nós ficamos falando de outros assuntos. Quantas vezes nós pedimos a Deus, Deus, eu quero que o Senhor faça tal coisa pela minha vida. E Deus muitas vezes usa alguém para falar conosco a respeito de um outro assunto que nós não queremos saber naquele momento. Mas se Deus está falando para você a respeito de um assunto, você vai na igreja e a pregação é sobre, por exemplo, paciência. Você chega na sua casa e as pessoas falam, você precisa ter mais paciência. E aí, de repente, você está preocupado com uma questão do trabalho e quer que Deus fale com você a respeito dessa situação do trabalho, ou a respeito de uma situação de um problema de saúde, ou a respeito de uma questão financeira, ou a respeito de um curso que você quer fazer, ou a respeito de uma questão ligada à vida conjugal, de repente que você quer saber, mas Deus está usando todas as pessoas falando para você a respeito de paciência. Então significa que Deus quer que você preste atenção nesse assunto na sua vida. E o Jesus estava falando sobre a morte dele, e os discípulos estavam preocupados em quem era o maior. E aí Jesus vem e fala, ó, essa discussão que vocês estão tendo a respeito de quem é o maior aí, é uma questão que se funciona da seguinte forma, quem quiser ser o maior vai ser o que vai servir a todos os demais. Aí Jesus toma uma criança e fala, olha, qualquer que receber uma criança no meu nome recebe a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe ao que me enviou, ou seja, recebe também a Deus. Aí Jesus está ensinando a questão da humildade e João, eles ainda não estavam entendendo que Jesus estava querendo chamar a atenção para a questão de sejam humildes, respeitem o reino. Se alguém quiser ser maior, vai servir aos demais. Ele vem e fala, olha lá Jesus, uma pessoa estava expulsando demônio e a gente proibiu ele. E aí Jesus vem e fala, olha, quem não é contra nós é por nós. E aí Jesus volta no assunto. Se alguém der de beber um copo de água para vocês, por vocês serem os meus discípulos, não vai perder o seu galardão. Voltando para a questão das crianças, prestem atenção nos pequeninos. Se algum de vocês escandalizar eles, é melhor que vocês peguem é melhor que pegasse uma grande pedra de moinho, atasse o pescoço e fosse lançado no mar. Porque o castigo de Deus é grande sobre aqueles que fazem com que uma alma se desvie dos caminhos de Deus. Então, a palavra de hoje é essa. Vamos prestar atenção ao que Deus está falando para nós, ao que Ele está querendo nos ensinar agora, para que possamos entender qual é o projeto dele, o que ele quer nos ensinar nesse momento. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.